Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. E Livre Isenções. Carro 0 km com isenção de impostos. Só na Livre. Ligue 013-3500-6210. Tudo pronto. A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. Não se esqueça que eu estou com você. Na abertura do Hora Geral, sabe, eu tenho vontade, às vezes, de anunciar, de antecipar os assuntos, mas o elemento surpresa, o efeito surpresa é mais agradável. Nós preparamos um conteúdo especial para que você fique bem informado aqui no Hora Geral. E se você tem uma pauta, uma entrevista que você gostaria que nós fizéssemos, é só você utilizar o nosso WhatsApp 981 70 14 34, tá certo? Olha, o primeiro assunto nos preocupa, mas não há necessidade de alarde. O Fábio está mostrando na tela. Ô Douglas, o que significa? Isso aí é a nova variante? Exatamente. E com isso, o terceiro caso da Omicron. A Secretaria de Estado de São Paulo confirmou nesta quarta-feira o terceiro caso da variante Omicron do coronavírus no Brasil. Um passageiro vindo da Etiópia que desembarcou no aeroporto de Guarulhos no último sábado testou positivo para a Covid-19. Ele é vacinado com as 2 doses do imunizante da Pfizer e está em isolamento desde sábado, sem sintomas, amigos, sendo acompanhado pela vigilância de Guarulhos. As outras 2 pessoas com a nova variante também permanecem isoladas e sem sintomas. Aí você fala assim, ô Douglas, o que significa sem sintomas? Ou seja, foi feito o exame, diagnosticado que esses 3 passageiros da África e da Etiópia, eles estão com o vírus, né? Ou seja, eles estão com a Covid-19, mas não demonstraram nenhum sintoma. Por isso que eles estão no chamado na quarentena, né? Que isso vai levar uns 14 dias, até que seja feito um outro teste e veja que eles estão sem o vírus e, óbvio, vão poder, é claro, retornar para as suas cidades, para os seus países, né, de origem. Agora, isso tudo, amigos, acende um alerta? Acende, mas é um alerta mais de conscientização que nós devemos ter, né? Existe uma discussão, o próprio governador João Dória já pediu uns estudos para saber se a partir do dia 11, se ele tira a obrigatoriedade da máscara ou não, deixa como está. Tem um número muito grande de pessoas que ainda não tomou a segunda dose da vacina, né? Ou seja, se a vacina fosse boa, não se usava o termo dose reforço nessa terceira dose. Então, são elementos que, se às vezes confunde o cidadão comum, que dirá os médicos, mediante uma variante que surge. E nós já tivemos entrevistas aqui de médicos infectologistas e eles falaram, Douglas, não dá para saber se vai vir mais 10, 3, 5 variantes. A gente não sabe a potencialidade dela. Por isso que a única alternativa que nós temos hoje é a vacina. Que ela é eficaz 100%? Não. Mas ela minimiza quando a pessoa, de repente, estiver com a Covid-19. Portanto, existe uma alternativa hoje. Lavar as mãos, continuar usando álcool em gel, usando a máscara, evitando aglomeração e fique em dia com a vacina. Isso é fundamental, tá certo? São dicas que você fala assim, poxa, Douglas, é tão simples. Eu sei, amigo, eu sei, amiga, mas por mais que seja simples, tem pessoas que não estão nem aí. Bom, um segundo assunto no Hora Geral de hoje, se lembra aquele navio que acabou batendo no atracadouro no Guarujá, como o Fábio está colocando nas imagens? Lembra que foi aqui, deu aquele susto? Lógico, Douglas, o que houve? Aconteceu de novo? Não, não. O atracadouro danificado, ele foi reformado e entregue. Demorou, né? Concordo que demorou. O atracadouro misto foi entregue na manhã desta quarta-feira e já está liberado para embarque e desembarque de pedestres, bicicletas e veículos. O equipamento foi um dos atingidos em junho, olha só, pelo navio Cap San Antônio. Neste acidente, um outro atracadouro e a balsa FB-24 também foram danificados. O secretário estadual de Logística e Transporte, o João Otaviano Machado Neto, que já participou aqui do Hora Geral, ele esteve aqui fazendo essa entrega, disse que estão sendo investidos
por parte da Hamburg Süd, 32 milhões para o conserto de todos os equipamentos danificados. Lógico, poxa vida, 32 milhões, Hamburg Süd. Oh, mas peraí, quem causou o dano? Quem? Foi a armadora? Ah, tá, responsável pelo navio. Ah, tá. Então tem que pagar, né? E outra, precisaria ter uma grande responsabilidade, porque problemas como esse não podem ser recorrentes. Nós sabemos a importância do Porto de Santos, não só para o Brasil, mas também para o mundo. Muitos navios entram e saem do canal do estuário, né? Há necessidade de ter uma grande segurança. A gente fala do calado, da profundidade, né? Mas temos os práticos, que são profissionais responsáveis, que comandam os navios que entram e saem, né? Para que problemas como esse não se repita mais uma vez, tá certo? Olha, amigos, às vezes eu falo assim, ligue pelo WhatsApp do Hora Geral, entre em contato, comente. E aí você fala assim, Douglas, mas eu tenho uma denúncia. Quer um exemplo? Olha só a denúncia que o Cleiton fez. Eu vou ficar até nessa câmera. Pode falar, Cleiton. Meu nome é Cleiton Melo Souza, morador da Rua Maria Geral da Baradão, 176. Já está 1 mês essa lâmpada queimada, totalmente escura. A Rua Maria Geral da Baradão, 185, e tem 176. Um absurdo, um desrespeito à concessionária elétrica e à empresa Forte Norte. Viu? Aí o Cleiton gravou um vídeo e mostrou o problema. No programa de ontem, nós conversávamos com a Poliana Iamonte e ela falava, lógico, da sua secretaria, ela como secretária de planejamento. O que a produção do Hora Geral aproveitou ao final do programa? Passamos já a denúncia, a produção, ela falou, não, nós vamos verificar. Sabe o que a secretária fez para o nosso telespectador internauta? Resolveu o assunto. Olha como que está agora o poste que ele estava reclamando. Aí, ó. A luz já existe. Ô Douglas, por que você não mostrou mais cedo isso? Bom, querida, eu não mostrei mais cedo por causa do horário do nosso programa e outras. E se eu mostrar durante o sol, não vai aparecer. Resumindo, Cleiton, foi atendida a sua denúncia aqui no Hora Geral. Quero agradecer à secretária de Planejamento, não é a pasta dela, mas ela já ligou, acionou e atendeu o nosso telespectador, que é também internauta, o Cleiton de Melo, na Rua Maria Geral da Valadão, na Enseada, tá vendo? Nós temos tudo aqui pronto para que ele possa participar. Essa é a produção do Hora Geral e a rapidez, né, da Prefeitura do Guarujá em responder e atender o nosso amigo. Bom, hoje é quarta-feira, hoje é dia de Seguro Geral. E Seguro Geral, a gente tem o nosso corretor de seguro, e vou chamá-lo agora. Olá, meu amigo Paulo Sérgio. Olá, querido amigo Douglas Gonçalves. Prazer estar aqui. Olá, meu amigo, minha amiga que acompanha o programa Hora Geral. Eu sou o Paulo Sérgio e hoje é dia de Seguro Geral. Eu trago para vocês informações importantes sobre sua apólice de automóvel. Na semana passada falávamos de danos materiais, então eu expliquei lá, resumidamente, que o dano material é aquele dano que você causa no momento em que colidiu em outro automóvel, numa casa, num poste, enfim, é o dano material. E hoje eu quero falar para vocês de uma importância enorme do dano corporal, que é o dano físico, né? Quando a gente se envolve num acidente e, por exemplo, atropela alguém. Claro que ninguém tem a intenção disso, mas o valor que você contrata para este fim, para o dano corporal, pode ser inferior ao que você venha a precisar. Por exemplo, você atropelou alguém, tal Deus não permita, e essa pessoa ficou um tempo afastada. O seguro vai cobrir? Sim, o seguro vai cobrir, até o limite de contratação, ou seja, o limite que você contratou. Ora, contratou 50 mil, né, e foi determinado que aquela pessoa precisa receber, enquanto está afastada, o período integral, mais do que 50 mil, esse mais vai sair do seu bolso. Então, é importante você procurar o seu corretor de seguro e ver as suas necessidades. O que contempla a sua apólice? Se os valores estão de acordo com uma eventual necessidade que você tem aí, tal Deus não permita. Sempre tal Deus não permita, não é verdade? Ninguém quer usar o seguro. Mas é muito importante ficar atento. Então, veja a sua apólice se os valores estão de acordo, tá bom?
procure o seu corretor de seguros, que com certeza ele vai tirar as suas dúvidas. E eu sou o Paulo Sérgio, o seu corretor de seguros para o Hora Geral. Até a próxima! Viu? O Paulo Sérgio, que é o nosso corretor, também está aí para tirar dúvidas. Tudo pelo 981 70 14 84, tá certo? Por exemplo, eu quero falar também de um outro assunto, né? Que é um assunto isenção de imposto de renda. Você deve estar falando assim, Douglas, eu já ouvi falar disso, mas eu não entendo direito. Não entende? Então você vai ouvir o doutor Gustavo Muniz, você vai entender e vai anotar o número para que você possa se inteirar melhor desse assunto. Doutor Gustavo Muniz, é com o senhor. Olá, Douglas. Muito obrigado, em primeiro lugar, por nos dar esse espaço para falar de um assunto realmente tão importante e que é tão desconhecido hoje em dia da população brasileira. Nós sabemos que existe uma lei federal que dá direito a pessoas aposentadas ou pensionistas que são portadores de algumas das doenças listadas na legislação a ficarem isentas do imposto de renda. Ou seja, pessoas aposentadas ou pensionistas que tenham algumas das patologias, elas podem deixar de ser pagadores do imposto de renda e muitas vezes podem até ter restituição dos valores que foram pagos. E eu acho que espaços como esse são importantes para a gente poder levar isso para a população, porque de fato é uma legislação que já é antiga, mas que muitas pessoas ainda desconhecem. Nós temos um ambulatório médico que atende de forma online e presencial. Na verdade, nós atendemos o litoral todo. Atendemos Praia Grande, Cubatão, Guarujá, Santos, São Vicente, Peruíbe, enfim. Todas as cidades da nossa região. O ambulatório médico hoje ele está à disposição da população, ele é presencial ou online. Enfim, qualquer pessoa dessa região pode entrar em contato com a Livre. Nós vamos deixar aqui o contato telefônico, o nosso e-mail, site, para que vocês possam marcar uma avaliação e tirar todas as suas dúvidas. Sempre em horário comercial, de segunda a sexta e sábado nos horários do período da manhã. Douglas, um forte abraço a você, um forte abraço ao seu público e agora eu vou retornar aqui para minha agenda porque a Livre não para, né? Nós temos uma grande demanda. Muito obrigado. Viu como é fácil ouvir o responsável da Livre, que é o doutor Gustavo Muniz? Ele explica de uma forma tranquila para que você que tem algum tipo de dúvida possa contar com a Livre para ter o seu problema, ou de um parente, ou de um amigo, por que não, né, resolvido. Lute pelos seus direitos, isso é fundamental. Antes de chamar o intervalo, nós temos uma entrevista no próximo bloco com meu amigo Betinho. O Betinho é vereador em Praia Grande, presidente da UVEBS, que é a União de Vereadores da Baixada Santista. Mas antes, vamos chamar o Celso Vernizzi, o homem do tempo. Olá, Celso. Olá, Douglas. Hora geral. A situação do tempo melhora em todo o litoral. Ontem já melhorou bastante, ao contrário de São Paulo, que teve mais de 60 árvores aí caídas durante a tarde, um temporal danado. A situação hoje melhorou e melhora mais até o fim de semana, mas o litoral tem circulação de ventos. Agora a frente fria está lá em cima, no Espírito Santo, e a circulação de ventos um pouco mais frios trazem do oceano algumas nuvens de vez em quando. Por isso, de vez em quando, tem aí algumas nuvens e ameaça de garoa na Serra do Mar e suas proximidades. Mas tem aproveitamento no fim de semana, com temperaturas em elevação. Grande abraço para você, Douglas. Tchau, gente. Obrigado, meu amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo. Bom, vou chamar o intervalo comercial. Na sequência, eu vou conversar com o meu amigo Betinho. Eu queria uma atenção do meu público telespectador internauta, porque o assunto que eu vou conversar com o Betinho é um assunto importante. Óbvio que muitas vezes o morador de uma das 9 cidades que compõem a região metropolitana, ou os moradores, reclamam de certas obras ou benfeitorias. E aí ele não sabe por que essas obras não saem do papel. Você vai conhecer o Betinho, que é vereador em Praia Grande e também presidente da UVEBS, e você, através do Betinho, vai entender a importância popular no mandato dos vereadores nos municípios aqui da região. Mas tudo isso depois do intervalo. Eu volto já com o Hora Geral.
Vai montar o seu negócio próprio e quer entender de tudo que é necessário? Tem a sua empresa e quer acompanhar os resultados que ela apresenta? Saiba que nós da RM Auditoria Contábil já oferecemos há mais de 30 anos esses serviços. O conceito de parceria com o cliente, nosso maior ativo, faz com que estejamos sempre prontos a atender suas demandas. Equipe técnica treinada e motivada para executar as tarefas que o seu negócio necessita, pois o nosso objetivo é que seus números sejam tratados com eficiência. RM Auditoria, Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu. Bom, amigos, agora você vai conhecer o vereador de Praia Grande, o Betinho. Ele, além de vereador, ele é presidente da UVEBS. Ô, Douglas, o que é a UVEBS? União de Vereadores da Baixada Santista. E um grande amigo que eu tenho em Praia Grande, que é o Betinho. Tudo bem, Betinho? Tudo bem, Douglas? É um prazer estar aqui no teu programa, principalmente com uma pauta tão importante, que é a União dos Vereadores da Baixada Santista. Agradeço o convite. E para quem te acompanha, e caso não saiba, o Douglas Gonçalves também já presidiu a União dos Vereadores da Baixada Santista. Eu tive orgulho de fazer parte da diretoria, na qual o Douglas, na época, foi presidente. Perfeito, né? Eu, com muito orgulho, sim, porque o vereador, ele está vereador, né? Ele tem um mandato, às vezes ele é reeleito ou não, né? Mas durante o mandato ele representa a população. E a criação da UVEBS, né? Ela tem justamente essa importância de ouvir, né, as demandas dos municípios e elencar pautas de importância metropolitana. É isso que o Betinho, à frente da UVEBS, luta diariamente, além de ser vereador em Praia Grande. Não é fácil, né, Betinho? É um desafio, Douglas, e você bem disse a importância da integração de todas as cidades. E o vereador é o agente público que está mais próximo do dia a dia do cidadão. Eu costumo dizer, para quem quer entender um pouco mais da União dos Vereadores da Baixada Santista, que o vereador, por ser o agente público mais próximo do cidadão, e o cidadão, ele é um cidadão metropolitano. Sim. Eu dou um exemplo. A ponta do nosso nariz é a que está mais próxima do dedo do cidadão. Quando o cidadão encontra o vereador na rua, é ele que vai ser cobrado, seja por demandas, problemas de âmbito municipal, estadual, federal, até porque o cidadão, muitas vezes, e não é obrigação dele, ele acaba não sabendo exatamente o que é a obrigação do município, o que é a obrigação do governo estadual, qual é a obrigação do governo federal, e ele cobra o vereador. E é por isso que os vereadores eles precisam estar integrados para buscar as soluções necessárias para o dia a dia das nossas cidades. Agora, Betinho, é óbvio, porque eu o conheço, sei da sua atuação, mas eu quero que você fale para o nosso público telespectador e internauta. A UVEBS vem tomando um posicionamento que eu julgo importante. Não é só ficar nas discussões dos municípios, porque a realidade dos municípios os vereadores sabem porque eles moram nos municípios. Às vezes, a resposta está no governo do estado ou está no governo federal, que é Brasília. Vocês costumam visitar essas esferas, ou seja, estadual e federal, dependendo da demanda que tenha a ver com a nossa região? Essa é, inclusive, uma das principais estratégias políticas da União dos Vereadores, é justamente fazer a pressão necessária nos outros entes federativos, ou seja, o governo do estado, o governo federal, levando para essas esferas as demandas do dia a dia do cidadão. E uma demanda que o cidadão, a cidadã que acompanha o teu programa vai saber exatamente o que eu quero dizer, é a demanda da saúde. O problema da saúde pública é uma questão que ultrapassa os limites do município, até porque o município ele tem as suas limitações no aspecto orçamentário, ele é muito dependente das ações do governo do estado e do governo federal. Então, para o cidadão entender a importância da União dos Vereadores da Baixada Santista, eu tenho o exemplo da saúde, que acaba sendo a nossa pauta número 1, como um exemplo principal, para que a pessoa entenda a importância da ação integrada dos 136 vereadores que representam os 9 municípios que compõem a região da Baixada Santista.
Agora, Betinho, tem um outro aspecto que eu julgo importante. Você, além de vereador, se não me engano, você está no 3º mandato, né? E você chegou a ser, inclusive, presidente da Câmara de Praia Grande, hoje é vereador e preside a UVEBS. Como que é essa relação com as prefeituras? E falando de UVEBS, agora falando como vereador, como é a sua relação com o Executivo? Nós sabemos que são poderes distintos, mas a necessidade do Legislativo estar cobrando ações do Executivo. Vocês costumam ser ouvidos? Ô Douglas, é importante você levantar esse ponto, porque o Poder Legislativo e o Poder Executivo, principalmente no dia a dia da cidade, eles têm que ter uma harmonia, eles precisam ser harmônicos, porque apesar de cada um ter a sua função, eles têm um propósito em comum, que é o bem-estar do cidadão. Então, cabe ao vereador legislar, cabe ao vereador fiscalizar, cabe ao vereador propor iniciativas, sugerir ideias, sugerir ações para o Poder Executivo para que o cidadão, o munícipe, ele seja favorecido, a cidade seja uma cidade cada vez melhor. Agora, a gente precisa respeitar e entender a independência dos poderes, até porque não há sentido o poder estar submisso, vamos dizer assim, ao outro. Você precisa buscar a harmonia a favor do cidadão. Então, essa vivência de 3 mandatos tem me ajudado a criar essa maturidade necessária para a boa interlocução entre Câmara e Prefeitura. Você sabe, Betinho, muitas vezes eu ouço a crítica da população em determinados, com relação ao comportamento político. Não vem ao caso se é vereador, se é deputado, se é prefeito, governador, presidente da República, senador, deputado federal, enfim. Às vezes eu ouço a população reclamar. Eu costumo ouvir, né, e falo, escuta, você participa na sua cidade? Você vai nas sessões da Câmara? Você já participou de alguma audiência pública? E é óbvio. Ah, para quê? Mas peraí, você já foi? Antes de você saber para que serve, você tem que participar. E muitas vezes as pessoas diriam que 99% falam, nunca fui. Por que eu provoco isso com você, Betinho, aqui no Hora Geral? Por exemplo, não temos como negar a transformação que Praia Grande teve no contexto das cidades da região metropolitana. Veja, amigos do Hora Geral e internautas, a importância do Poder Legislativo. Betinho, essa transformação que houve em Praia Grande ocorreria se não fosse a ação do Poder Legislativo? Não ocorreria, Douglas. Essa sua colocação ela é muito pertinente, porque nós precisamos realmente despertar a consciência cidadã de cada um de nós. Cada pessoa ela precisa saber exatamente o seu papel na sociedade. É fundamental a cobrança, é fundamental exigir de cada político o seu posicionamento, a sua participação, mas o cidadão ele precisa participar. O cidadão precisa, pelo menos uma vez no ano, ir na Câmara, entender o papel do Legislativo, entender a importância que o vereador tem nas decisões de uma cidade. Eu vou dar exemplos práticos. Nós agora, recentemente, isso foi na maioria das câmaras, eu vou falar pela Câmara de Praia Grande, nós votamos o orçamento do município de Praia Grande, que vai ser executado pela prefeita Raquel Kine para o ano de 2022. E nesse orçamento estão relacionadas todas as ações, secretaria municipal por secretaria municipal, e se o cidadão ele tem essa participação de acompanhar isso, ele vai ter a condição de cobrar como esse orçamento, por exemplo, vai ser executado no ano de 2022. Então, é importantíssima a participação. Nós, vereadores, fomos delegados através do voto para que sejamos os representantes desses cidadãos, ou seja, nós somos a voz do cidadão dentro da Câmara Municipal. Mas eu reforço esse teu entendimento e deixo aqui registrado que é fundamental a participação de cada munícipe no papel da cidadania, no papel e a sua responsabilidade de acompanhar as decisões políticas, principalmente as que acontecem dentro das câmaras municipais. Betinho, você falou da UVEBS, que ela é composta de 136 vereadores, que são os vereadores das 9 câmaras da região metropolitana. Mas a UVEBS tem uma diretoria, você preside.
Quem mais faz parte dessa diretoria, Betinho? Ô Douglas, a gente sempre teve a busca de fazer com que todas as câmaras façam parte da diretoria da União dos Vereadores. Então, em média, nós temos por Câmara Municipal 2 representantes. São 2 colegas vereadores Ótimo. de cada Câmara que compõem a diretoria da União dos Vereadores da Baixada Santista. Presidente vereador Betinho de Praia Grande, presidente da UVEBS, obrigado pela sua participação aqui no Hora Geral. A gente não pode esquecer uma figura que trabalha e transita muito bem nos bastidores, que é o Pedrinho Garófalo, né? Mande um abraço especial para ele. E olha, presidente, a UVEBS tem um espaço aqui no Hora Geral, sempre que for necessário, para comunicar ações, né? Ou bandeiras conquistadas através da UVEBS. Conte sempre com o Hora Geral. Ô Douglas, eu agradeço a oportunidade, a sua audiência, que é uma audiência fantástica, é um programa de repercussão regional e até fora da Baixada. Então, toda essa oportunidade que é dada à União dos Vereadores da Baixada Santista, e aqui eu falando em nome dos 136 vereadores, nós somos extremamente gratos a você, a sua luta a favor da região. Quero também aqui deixar registrado que tanto eu quanto o Pedrinho Garófalo, que é o secretário executivo, sabemos do seu compromisso com a Baixada, do seu compromisso com os moradores da nossa região, e sucesso para você e parabéns pela sua luta e pelo seu programa que faz tanto a favor de nós aqui da Baixada Santista. E olha, o Betinho, como é uma pessoa educada, não me fez a pergunta, mas eu vou fazer e já vou responder. Eu não sou candidato a deputado, porque às vezes as pessoas, tá vendo? Eu não sou candidato a deputado, nem federal, nem estadual, nem governador, nem presidente, nem senador. Eu sou jornalista e quero continuar atuando, sendo jornalista, porque eu acredito que eu contribuo e muito abrindo espaço a gente discutir a nossa região. Tá certo, Betinho? Você é candidato, Betinho, ou não? Douglas, eu sou candidato a continuar um mandato de vereador aqui em Praia Grande, porque eu tenho muitos desafios. Eu acredito que esse é o meu ponto de vista, a partir do momento que a gente teve a oportunidade e a confiança das pessoas no voto para o exercício do mandato, esse mandato, essa é a minha opinião, ele tem que ser integral, ou seja, ele tem que ser finalizado. Então, o meu compromisso é estar exercendo o mandato de vereador até 31 de dezembro de 2024, foi assim que as pessoas confiaram o voto em mim aqui em Praia Grande, e dar a minha contribuição na região através da União dos Vereadores da Baixada Santista, no qual o meu mandato de presidente vai até dezembro do ano que vem, até dezembro de 2022. Gratidão, Douglas, pela oportunidade e o meu testemunho pelo seu compromisso e principalmente o seu desprendimento. Quando você exerceu o mandato de vereador aí em Santos e presidente da União dos Vereadores da Baixada Santista, eu testemunhei que você, quando ia representar os vereadores, você falava em nome de toda a região. Então, isso mostra a tua luta e, principalmente, a tua busca nas soluções de tantos desafios que nós temos aqui na Baixada. Parabéns, Douglas. Obrigado, Betinho. Parabéns você à frente da UVEB, junto com os 136 vereadores. Um abraço e conte mais uma vez sempre com Hora Geral, tá bom? Um abraço, obrigado. Valeu. Bom, nós conversamos com o vereador Betinho, que além de vereador da Câmara, um dos vereadores da Câmara de Praia Grande, é o presidente da UVEBS, União de Vereadores da Baixada Santista, representando aí 136 vereadores. Você viu, amigos, você observou, amiga, a importância popular da participação, da discussão dos problemas da sua cidade? Eu sei que é mais fácil criticar, mas arregaçar as mangas e trabalhar, tem gente que fala, não, para mim não dá, não, ando muito ocupado, mas participe. A sua colaboração vai ajudar para que a sua cidade melhore cada vez mais. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Um abraço assim, um abraço muito forte para você. Até o próximo programa. Tchau, tchau, pessoal. Hora Geral. Apoio Grupo Mendes, ajudando a construir a história da região. E Livre Isenções. Carro 0 km com isenção de impostos. Só na Livre. Ligue 013 3500 6210.